Carta número 9. Querido Wormwood, espero que a minha última carta o tenha convencido de que a tribulação, o ponto baixo de aridez e embotamento que o seu paciente enfrenta no momento, não irá, por si só, dar-lhe a sua alma, e sim que há algo que precisa ser devidamente explorado. A seguir discorrerei sobre como explorar essa fase. Em primeiro lugar, sempre fui da opinião de que os períodos de baixa da ondulação humana nos dão uma excelente oportunidade para todas as tentações de cunho sensual, principalmente as do sexo. Talvez isso seja uma surpresa para você, porque, afinal de contas, é nas fases de pico que existe mais energia física e, portanto, mais apetite em potencial. Mas você deve se lembrar de que o poder da resistência também está no seu nível máximo. A saúde e a disposição que você quer usar para produzir a luxúria também podem, ai de nós, ser facilmente usadas para a labuta, a diversão, o pensamento ou a alegria inócua. O ataque será mais bem sucedido quando todo o mundo interior de um homem estiver frio, vazio, triste. Também é importante notar que a sexualidade nas fases de baixa difere sutilmente em qualidade da sexualidade nas fases de pico. Está bem menos propensa àquele fenômeno insípido que os humanos chamam de apaixonar-se, mais propensa a ser atraída para as perversões e bem menos contaminada por aqueles adendos generosos, cheios de imaginação e até mesmo espirituais que geralmente fazem com que a sexualidade humana seja tão decepcionante. O mesmo acontece com os outros prazeres da carne. Você terá mais chances de tornar o seu homem um legítimo alcoólatra se lhe empurrar a bebida como solução para sua apatia e exaustão do que encorajá-lo a usar a bebida como forma de diversão entre amigos quando ele estiver feliz e expansivo. Nunca se esqueça de que, quando lidamos com qualquer prazer na sua forma normal e gratificante, estamos, de certo modo, no campo do inimigo. Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. Ainda assim, o prazer é invenção dele, não nossa. Ele concebeu os prazeres. Nossa pesquisa até o momento não permitiu que produzíssemos sequer um deles. Tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a abordar os prazeres que o nosso inimigo criou e usá-los de certas formas ou em certos momentos ou em certo grau que ele tenha proibido. Sempre tentamos, portanto, trabalhar longe das condições naturais de qualquer prazer, e sim naquelas em que ele é menos natural, em que menos sugira seu Criador e menos gratificante. A fórmula, portanto, resume-se a uma ânsia cada vez maior por um prazer cada vez menor. É mais seguro e é mais elegante. Possuir a alma de um homem e não lhe dar nada em troca. É isso que realmente alegra o coração do nosso Pai. E as fases de baixa são a época em que devemos dar início a esse processo. Mas existe um método ainda melhor para explorar os momentos de baixa, que é através dos próprios pensamentos do paciente sobre eles. Como sempre, o primeiro passo é afastá-lo do conhecimento. Não o deixe sequer suspeitar da existência da lei da ondulação. Deixe-o pensar que seria natural que o entusiasmo inicial de sua conversão durasse e que deveria ter durado para sempre e que o seu atual estado de aridez é um estado igualmente permanente. Uma vez que essa crença errônea estiver bem arraigada dentro dele, você poderá avançar de diversas maneiras. Tudo dependerá de o seu homem ser do tipo fácil de desencorajar, aquele que pode ser tentado a cair em desespero,
ou de ser do tipo adepto do auto-engano, aquele que pode ser levado a acreditar que está tudo bem. É cada vez mais raro o primeiro tipo entre os homens. Se o seu paciente for desse tipo, tudo será mais fácil. Você deverá apenas afastá-lo da influência dos cristãos mais experientes, o que é fácil de conseguir nos dias de hoje. Voltar sua atenção para as passagens apropriadas nas Escrituras e guiá-lo para que fique totalmente determinado a recobrar seus sentimentos anteriores através da pura força de vontade. Se você fizer isso, ele será nosso. Se ele for do tipo mais esperançoso, seu trabalho consistirá em fazê-lo resignar-se à atual frieza de sua alma e gradualmente contentar-se com ela, tentando convencer-se de que, afinal de contas, ela não está tão fria assim. Dentro de 1 ou 2 semanas, ele ficará em dúvida se os primeiros dias do seu cristianismo não foram talvez um tanto exagerados. Converse com ele sobre moderação em todas as coisas. Se você conseguir fazê-lo chegar ao ponto de pensar que a religião é benéfica só até certa medida, você poderá então soltar fogos de artifício, pois a alma dele estará prestes a ser sua. Uma religião moderada é tão proveitosa para nós quanto religião nenhuma, e ainda mais divertida. Existe também a possibilidade de atacar a sua fé diretamente. Quando você conseguir fazê-lo imaginar que o período de baixa é permanente, será que não poderia também persuadi-lo de que sua fase religiosa irá acabar como todas as suas fases anteriores? É claro que não existe um modo concebível de ir, através da lógica, da afirmação "estou gradualmente perdendo interesse por esse assunto", até a afirmação "tudo isso é falso". Mas, como eu disse anteriormente, você deve contar com o jargão, não com a razão. A simples palavra fase certamente fará a mágica. Suponho que a criatura já passou por várias fases antes, todos eles passam, e que ele se sinta superior a todas as fases ruins das quais conseguiu sair, não porque ele as tenha realmente avaliado, mas apenas porque estão no passado. Imagino que você sempre o alimente com ideias nebulosas sobre progresso, desenvolvimento e o ponto de vista histórico, e que ele dá muitas biografias modernas para ler, não é? Nesses livros, todas as pessoas estão sempre saindo de fases, não é mesmo? Captou a ideia? Distrai a atenção dele da simples antítese entre verdadeiro e falso. Põe em sua mente algumas expressões bem vagas. Foi só uma fase, já passei por isso. E nunca se esqueça desta bendita palavra, adolescente. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Carta número 10. Querido Wormwood, fiquei muito feliz quando Rancatranco me contou que o seu paciente fez novas amizades, bastante desejáveis, e que você parece ter se aproveitado da situação de modo bastante favorável. Suponho que o casal de meia-idade que ligou para o escritório dele seja exatamente o tipo de gente que desejamos que ele conheça. Ricos, inteligentes, superficialmente intelectuais e extremamente céticos quanto a tudo no mundo. Suponho que sejam até mesmo um pouco pacifistas, não por motivos morais, e sim por causa do velho hábito de relegar a segundo plano tudo que tiver relação com a grande massa de seus semelhantes. E também devido a uma pitada de comunismo puramente literário que está na moda. Tudo isso é muito bom, e parece que você fez excelente uso de toda a vaidade intelectual, sexual e social do seu paciente. Conte-me mais, ele ficou bastante envolvido com eles? Mas eu não quero saber as palavras que usou,
Há um jogo sutil de olhares, um certo tom de voz e de riso, com que um mortal pode fingir que considera aqueles com quem conversa seus iguais. Esse é o tipo de traição que você deve particularmente encorajar, porque o homem não será capaz de ter plena consciência disso. E quando tiver, você já terá feito com que seja difícil para ele cortar os laços. Sem dúvida, ele logo se dará conta de que sua fé é totalmente contrária a todos aqueles conceitos sobre os quais seus novos amigos baseiam suas opiniões. Eu não acho que isso seja de grande relevância, contanto que você consiga persuadi-lo a postergar o franco reconhecimento desse fato. E isso é fácil de fazer, com a ajuda da vergonha, do orgulho, da modéstia e da vaidade. Enquanto ele adiar o momento de confessar a sua fé, estará numa posição falsa. Ficará em silêncio quando deveria falar, e irá rir quando deveria ficar em silêncio. Ele adotará primeiro apenas com atos, mas logo em seguida com palavras, todo tipo de ceticismo e sarcasmo, atitudes que não são originalmente suas, mas se você conseguir manipulá-lo direitinho, poderá fazer com que se transformem em atitudes dele. Todos os mortais tendem a se transformar naquilo que fingem ser. Esta é uma lei básica. A verdadeira dificuldade está em preparar-se para o contra-ataque do inimigo. A primeira coisa a fazer é adiar o máximo que puder o momento em que ele se dê conta de que este novo prazer é uma tentação. Talvez isso seja difícil de conseguir, já que os servos do inimigo pregam há 2000 anos que o mundo é uma das grandes tentações clássicas. Mas, felizmente, todos têm falado muito pouco sobre isso nas últimas décadas. Nos textos cristãos modernos, embora eu veja muitas referências, de fato, mais do que gostaria, vejo que há muita pouca advertência quanto às vaidades mundanas, à escolha dos amigos e ao valor do tempo. Tudo isso seu paciente certamente classificaria como puritanismo, e permita-me fazer um comentário a respeito. O valor que nós conseguimos dar a essa palavra é uma das maiores vitórias dos últimos 100 anos. Através dela, conseguimos resgatar milhares de humanos de uma vida de temperança, castidade e bom senso. Cedo ou tarde, no entanto, a verdadeira natureza de seus amigos ficará clara para ele, e então sua tática dependerá da inteligência do seu paciente. Se ele for tolo o bastante, você poderá fazê-lo perceber a índole de seus amigos apenas quando eles estiverem ausentes. Faça com que a presença deles elimine toda a possibilidade de crítica. Se der certo, você poderá induzi-lo a viver, como muitos humanos, duas vidas paralelas durante longos períodos. Ele não apenas parecerá ser, mas realmente será um homem diferente em cada círculo de pessoas que frequentar. Se isso falhar, existe um método mais sutil e mais divertido. Você pode fazer com que ele tenha verdadeiro prazer ao perceber que existem dois lados de sua vida que são incompatíveis. Você obterá isso explorando sua vaidade. Poderá ensiná-lo a gostar de se ajoelhar ao lado do dono da mercearia aos domingos, apenas porque se recorda de que o dono da mercearia jamais poderia entender o insolente mundo urbano que ele habita no domingo à noite. E de modo inverso, a apreciar ainda mais a grosseria e blasfêmia enquanto toma café com seus amigos maravilhosos, porque está ciente de que dentro dele há um mundo mais profundo e espiritual que eles são incapazes de compreender. Eu acho que você entende o que eu quero dizer. Os amigos mundanos o tocam de um lado e o dono da mercearia do outro. E ele é o homem complexo, completo e equilibrado que consegue ter uma visão privilegiada de todos eles. Assim, enquanto for desleal para com pelo menos 2 grupos de pessoas, ele sentirá, no lugar da vergonha, uma grande satisfação por si mesmo.
Finalmente, se tudo isso falhar, você poderá persuadi-lo, como desobediência à sua consciência, a continuar a nova amizade com base no raciocínio de que ele está, de algum modo, não muito evidente, fazendo algum bem para essas pessoas pelo simples fato de tomar seus coquetéis e rir de suas piadas, e que deixar de fazer tudo isso seria excessivo, intolerante e, óbvio, puritano. Enquanto isso, você obviamente deverá tomar as devidas precauções. Certificar-se de que o envolvimento dele com essas pessoas o faz gastar mais dinheiro do que seria aconselhável e também levá-lo a negligenciar seu trabalho e sua mãe. A surpresa, o ciúme que ela sentirá, bem como a grosseria e as respostas cada vez mais evasivas que ele dará, serão elementos valiosíssimos para piorar a tensão doméstica. Afetuosamente, seu tio Screwtape. Carta 11. Querido Wormwood, tudo está indo muito bem. Fico especialmente feliz em saber que os 2 novos amigos apresentaram a ele outras pessoas. Todos eles, como pude saber através dos arquivos, são pessoas totalmente confiáveis. São resoluta e constantemente adeptas do sarcasmo e apegadas às coisas mundanas, pessoas que, sem terem cometido nenhum crime mais grave, aos poucos progridem calma e suavemente para a casa de nosso pai. Você me diz que eles gostam bastante de rir. Espero que, com isso, você não tenha a falsa impressão de que o riso, por si só, sempre está a nosso favor. Esse, aliás, é um assunto que merece alguma atenção. Divido as causas do riso humano em alegria, diversão, a pilhéria em si e irreverência. Você pode identificar a primeira entre amigos e amantes que se reúnem num dia de comemoração. Entre os adultos, geralmente existe algum pretexto para haver pilhéria, mas a facilidade com que os menores gracejos produzem riso numa hora dessas mostra que ela não é a causa verdadeira. Não sabemos qual é a causa verdadeira. Algo semelhante se expressa em muito naquela arte detestável a que os humanos dão o nome de música. E algo semelhante ocorre no céu. Uma aceleração sem propósito no ritmo da experiência celestial, algo bastante vago para nós. O riso desse tipo não nos é proveitoso de modo algum e sempre deve ser desencorajado. Além disso, o fenômeno é em si mesmo repulsivo e uma ofensa direta ao realismo, à dignidade e à austeridade do inferno. A diversão está estritamente ligada à alegria, um tipo de subproduto emocional do instinto da brincadeira. Ela é de pouco proveito para nós. É claro que pode ser utilizada vez ou outra para desviar os humanos de alguma coisa que o inimigo gostaria que eles sentissem ou fizessem. Mas, em si mesma, a alegria tem consequências totalmente indesejáveis. Ela promove a caridade, a coragem, a satisfação e muitos outros males. A pilhéria em si, que depende imediatamente de uma percepção da incongruência, é um campo bem mais promissor. Não falo especialmente do humor indecente ou grosseiro, o qual, embora sirva de base para os tentadores de segunda classe, é bastante decepcionante em seus resultados. A verdade é que, nesse aspecto, os humanos se dividem claramente em 2 classes. Existem aqueles para quem nenhuma paixão é tão séria quanto a luxúria, e para quem, quanto mais uma história indecente for engraçada, menos lascívia ela vai causar. Há outros para quem o riso e a luxúria são despertados ao mesmo tempo e pelas mesmas coisas. Os do primeiro tipo fazem gracejos sobre o sexo, porque lhe dá margem a muitas incongruências. Os do segundo cultivam a incongruência porque ela lhes dá um pretexto para falar sobre sexo. Se o seu homem for do primeiro tipo, o humor grosseiro não será de grande ajuda,
Nunca me esqueço das horas que desperdicei, horas de insuportável tédio, com um dos meus primeiros pacientes em bares e salões de fumo antes de aprender essa regra. Descubra a que grupo o seu paciente pertence e faça de tudo para que ele mesmo não descubra. O verdadeiro uso da pilhéria ou do humor tem uma orientação bastante diferente e é particularmente promissor com os ingleses. Eles levam seu senso de humor tão a sério que uma deficiência nesse sentido é quase a única deficiência da qual sentem vergonha. O humor é para eles a graça da vida, que a tudo consola e, extremamente importante, que a tudo perdoa. Portanto, o humor é de grande valor para acabar com o sentimento de vergonha. Se um homem deixa que outros paguem as contas em seu lugar, ele é sovina. Se ele se gaba disso de modo jocoso e ridiculariza os amigos por terem sido passados para trás, ele não é mais sovina, mas um sujeito engraçado. A mera covardia é vergonhosa, mas a covardia da qual se gaba com exagero cômico e gestos grotescos pode parecer engraçada. A crueldade é vergonhosa, exceto quando o homem cruel expressa sua crueldade pregando uma peça em alguém. 1000 piadas obscenas, ou até mesmo blasfemas, não são de grande ajuda para se conseguir a danação de um homem, tanto quanto a descoberta de que quase tudo o que ele deseja fazer pode ser feito, não apenas com a aprovação, mas também com a admiração de seus companheiros, se ele puder fazer tudo parecer uma piada. E essa tentação pode passar quase inteiramente despercebida ao seu paciente, devido à importância que os ingleses dão ao humor. Qualquer sugestão de que talvez esteja sendo excessivo poderá ser interpretada por ele como puritana ou indicará uma falta de humor. Mas a irreverência é a melhor de todas. Em primeiro lugar, ela é bem econômica. Só um humano bastante inteligente pode fazer uma verdadeira piada sobre a virtude, ou sobre qualquer outra coisa. Mas qualquer um que pode ser treinado para falar como se a virtude fosse engraçado, entre as pessoas irreverentes, a piada é dada como certa. Nenhuma delas faz, de fato, uma piada, mas todo assunto sério é discutido de tal modo que indica que todos já perceberam o lado ridículo da coisa. Se prolongado, o hábito da irreverência constrói em volta de um homem a melhor defesa que eu conheço contra o inimigo. Ela também não possui os perigos inerentes às outras fontes de riso. Está infinitamente distante da alegria. Em vez de aguçar o intelecto, ela o enfraquece e não desperta a afeição entre aqueles que a praticam. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Carta número 12. Querido Wormwood, sem dúvida você está fazendo excelente progresso. Eu apenas temo que, ao tentar apressar o paciente, você faça com que ele perceba a sua situação. Afinal, nós dois, que enxergamos a situação como ela se apresenta na realidade, jamais devemos nos esquecer do quanto ele a percebe de modo totalmente diverso. Sabemos que ocasionamos uma mudança de rumo que já o está levando para bem longe da órbita do inimigo. Mas você deve fazê-lo imaginar que todas as escolhas que causavam essa mudança de curso são irrevogáveis e insignificantes. Jamais permita que ele suspeite de que agora está, mesmo que lentamente, distanciando-se do sol numa rota que o levará direto para a frieza e a escuridão do espaço mais distante. Por esse motivo, fico quase feliz em saber que ele ainda vai à igreja e que ainda comunga. Sei que há perigo nisso, mas qualquer coisa é melhor do que ele perceber o quanto está distante dos primeiros meses de sua vida cristã. Conquanto ele retenha externamente os hábitos de um cristão,
Você poderá fazê-lo imaginar que é uma pessoa que adotou novos amigos e divertimentos, mas cuja vida espiritual ainda é praticamente a mesma de 6 semanas atrás. Enquanto ele continuar pensando dessa maneira, não teremos de lutar com o arrependimento explícito de um pecado explícito que ele reconhece totalmente, e sim apenas com a sensação vaga, mas ainda assim um tanto incômoda, de que ele não tem se comportado muito bem ultimamente. É preciso manipular cuidadosamente essa vaga sensação incômoda. Se ela se tornar muito forte, poderá despertá-lo e, com isso, virá arruinar tudo. Por outro lado, se você a suprimir por completo, o que, aliás, o inimigo provavelmente não permitirá que aconteça, nós perderemos um ingrediente da situação que poderá reverter a nosso favor. Se permitirmos a existência desse sentimento, sem que seja irresistível ou que se transforme num arrependimento genuíno, ele dará excelentes frutos. Ele fará com que o paciente fique mais relutante a pensar sobre o inimigo. Todos os humanos, em quase todas as épocas, possuem essa relutância em algum grau. Mas quando, para pensar nele, é preciso enfrentar e intensificar a vaga nuvem de culpa semiconsciente, essa relutância fica 10 vezes maior. Eles odeiam qualquer ideia que possa sugerir o inimigo, assim como os homens que passam por dificuldades financeiras odeiam a simples vista do contador. Nessa situação, o seu paciente não apenas irá negligenciar seus deveres religiosos, como passará a gostar cada vez menos deles. Ele refletirá sobre eles o mínimo que julgar decente e se esquecerá deles o mais rápido possível assim que os cumprir. Algumas semanas atrás, você teve de tentá-lo para a irrealidade e para a desatenção em suas preces. Mas agora, ele está de braços abertos para você, quase implorando para que você o distraia de seus propósitos e entorpeça o seu coração. Ele desejará que suas preces sejam irreais, pois nada lhe será mais odioso do que o contato efetivo com o inimigo. O objetivo dele será o de nunca remexer a sujeira que está debaixo do seu próprio tapete. À medida que essa situação se consolidar, você ficará cada vez mais livre da cansativa tarefa de propiciar prazeres como tentações. À medida que a sensação incômoda e a relutância em enfrentá-la o afastam cada vez mais da verdadeira felicidade, e que o hábito faz com que seja cada vez mais difícil renunciar aos prazeres da vaidade, da alegria e da irreverência, que cada vez mais dão menos prazer, pois é isso que o hábito faz na verdade. Você perceberá que será necessário muito pouco, até mesmo nada, para atrair a sua atenção. Não será mais preciso um livro interessante, coisa que particularmente lhe agrada, para afastá-lo de suas preces, de seu trabalho ou de seu sono. A coluna de classificados do jornal de ontem será suficiente. Você pode fazê-lo desperdiçar seu tempo não apenas conversando com as pessoas de quem gosta, mas conversando com aqueles com quem ele não se importa sobre assuntos que o entediam. Você pode fazê-lo ficar sem fazer nada por longos períodos de tempo. Você pode fazê-lo ficar acordado à noite, não bebendo numa festa, mas apenas de olhos fixos na lareira apagada numa sala fria. Podemos impedir todas aquelas atividades saudáveis e sociáveis que desejamos que ele evite e não lhe dar nada em troca, de tal modo que ele finalmente dirá, assim como um de meus pacientes, quando de sua chegada aqui embaixo: agora vejo que passei grande parte da minha vida sem fazer nem o que eu deveria fazer, nem aquilo de que eu gostava. Os cristãos descrevem o inimigo como alguém sem o qual nada é forte. E o nada é bem forte, forte o suficiente para roubar os melhores anos da vida de um homem, não através de doces pecados, e sim lá na terrível oscilação de seus pensamentos sobre sabe-se lá o que
e sabe-se lá por que razão, satisfação de curiosidades tolas das quais ele pouco tem consciência, no tamborilar dos dedos e nos breves momentos de euforia, no assobiar de canções de que ele não gosta ou no extenso e mal iluminado labirinto de devaneios que nem sequer possuem o sabor da luxúria ou da ambição, mas que, uma vez que o acaso lhes der impulso inicial, a criatura estará muito fraca ou confusa para evitar. Você dirá que estes são pecados bem pequenos. E sem dúvida, como todos os tentadores jovens, você está ansioso para relatar impressionantes atos de crueldade. Mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você afasta o homem do inimigo. O tamanho dos pecados não importa, desde que seu efeito cumulativo seja o de afastar o homem da luz e levá-lo para o nada. O assassinato não é mais eficaz que o jogo de cartas, se o jogo de cartas já for suficiente. De fato, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual, um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Caro Wormwood, tenho a impressão de que você escreveu páginas e páginas para contar uma história que na verdade é basicamente simples. Podemos resumir tudo assim. Você deixou o homem escapar como uma areia que escorre por entre os dedos. A situação é bem grave. E na verdade não vejo motivo para você tentar se proteger das consequências da sua ineficiência. O arrependimento e a renovação daquilo que o outro lado chama de graça, na escala que você descreve, é uma grande derrota. Isso significa uma segunda conversão, e provavelmente num nível ainda mais profundo do que na primeira. Como você certamente já suspeitava, a nuvem asfixiante que impediu o seu ataque ao paciente no momento em que ele voltava de seu passeio ao velho moinho é um fenômeno bem conhecido. É a arma mais cruel do inimigo e geralmente aparece quando ele se faz presente diretamente para o paciente sob certas formas ainda não totalmente catalogadas. Alguns humanos estão permanentemente cercados delas e estão, portanto, inacessíveis a nós. Agora falemos dos seus erros. De acordo com o seu próprio relato, você, em primeiro lugar, permitiu que o paciente lesse um livro de que realmente gostava simplesmente por gostar e não para fazer comentários inteligentes sobre a obra para seus novos amigos. Em segundo lugar, você permitiu que ele fosse até o velho moinho e lá tomasse chá. Um passeio pelo campo, coisa que ele realmente aprecia, e ainda por cima sozinho. Em outras palavras, você permitiu que ele tivesse 2 prazeres positivos. Será que você foi tão estúpido a ponto de não perceber o perigo disso tudo? A característica principal das dores e dos prazeres é que eles são inegavelmente reais e, portanto, até onde podem, dão ao homem que o sente a pedra de toque da realidade. Portanto, se você estava tentando levar o seu homem à danação pelo método romântico, mergulhado na autocomiseração devido a angústias imaginárias, você deveria tentar protegê-la a todo custo de qualquer dor real, porque 5 minutos de uma genuína dor de dentes provavelmente seriam capazes de revelar que as tristezas românticas não passavam de bobagem e desmascariam todo o seu estratagema. Mas você estava tentando levar seu paciente à danação através do mundo, ou seja, empurrando-lhe como prazeres a vaidade, a confusão, a ironia e ao tédio dispendioso. Como é possível você não ter percebido que um prazer real deveria ser a última coisa que ele poderia experimentar?
Você não sabia que ele iria comparar isso a toda a ninharia que você arduamente ensinou-lhe a valorizar, a qual acabaria sendo jogada fora? E que o prazer proporcionado pelo livro e pelo passeio era do tipo mais perigoso de todos? Que fatalmente o faria se livrar da crosta que estava se formando por cima de sua sensibilidade. O faria sentir que estava aos poucos voltando ao normal, voltando a si. Como preparação para afastá-lo do inimigo, você queria que ele se afastasse de si mesmo e fez algum progresso nessa área. Mas agora, tudo voltou ao que era antes. Obviamente, eu sei que o inimigo também quer que os homens se afastem de si mesmos, mas de modo diferente. Lembre-se sempre de que ele realmente gosta desses vermezinhos e que dá um valor absurdo para a individualidade de cada um deles. Quando ele fala sobre o fato de eles perderem a si mesmos, ele apenas se refere ao abandono da vontade própria. Uma vez alcançado esse abandono, ele lhes devolve toda a sua personalidade e gaba-se, desconfio que o faça sinceramente, do fato de que, quando eles pertencerem totalmente a ele, serão mais eles mesmos do que nunca. Portanto, ao mesmo tempo que se compraz em vê-los sacrificando suas menores vontades a ele odeia ver que eles estão se afastando de sua própria natureza por outros motivos. E nós devemos sempre encorajá-los a isso. Os impulsos e as preferências mais íntimos de qualquer homem são a matéria-prima dada a ele pelo inimigo. Afastá-lo de ambas as coisas é, portanto, sempre uma vantagem para nós. Mesmo nas coisas sem importância, é sempre desejável substituir as próprias preferências e aversões de um humano pelos padrões do mundo, pela convenção, pela moda. Eu mesma levaria isso às últimas consequências. Estabeleceria a seguinte meta: erradicar do meu paciente qualquer gosto particular mais forte que não seja essencialmente um pecado, mesmo que seja algo bem trivial, como um certo apreço pelo jogo de cricket, ou colecionar selos, ou tomar chocolate quente. Eu lhe asseguro de que essas coisas não carregam em si mesmas nenhuma virtude, mas existe nelas uma espécie de inocência, humildade e esquecimento de si mesmo que me deixa desconfiado. O homem que aprecia de modo genuíno e desinteressado qualquer coisa do mundo, por nenhuma outra razão senão a coisa em si, e sem dar a mínima para o que os outros dizem a respeito, está, por esse mesmo motivo, previamente munido contra alguns dos nossos ataques mais sutis. Você sempre deve tentar fazer com que o seu paciente abandone as pessoas, a comida ou os livros de que realmente gosta, em nome de pessoas melhores, da comida certa, dos livros importantes. Conheci um humano que era capaz de se defender das fortes tentações da ambição social através de seu apreço ainda maior por dobradinha cebolada. Resta avaliar como podemos consertar o desastre. O melhor a fazer é evitar que ele faça alguma coisa. Enquanto ele não transformar isso em ação, não importará o quanto ele pense sobre o seu novo estado de contrição. Deixe que o pobre animal chafurde nele. Deixe-o, se ele tiver alguma inclinação para isso, escrever um livro sobre o assunto. Ele costuma ser um excelente modo de tornar estéreis as sementes que o inimigo planta na alma de um homem. Deixe-o fazer tudo, menos agir. Não importa quanto piedade ele tem em sua mente e no seu coração, ela não irá nos afetar se nós pudermos deixá-la longe de sua força de vontade. Como disse um dos humanos, os hábitos ativos são reforçados pela repetição, mas os passivos são enfraquecidos. Quanto mais inativo ele ficar, mais incapaz será de agir, e a longo prazo, mais incapaz será de sentir. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Querido Wormwood, o que mais me assusta no seu último relato
É o fato de o paciente não estar mais tomando nenhuma daquelas decisões confiantes que caracterizavam sua conversão original. Suponho que ele não faça mais promessas extravagantes de virtude eterna, que nem mesmo tenha a expectativa de receber o dom da graça da vida, e sim apenas de ter a esperança de ser capaz, a cada dia, a cada momento, de enfrentar a tentação de cada dia e de cada momento. Isso é péssimo. Só há uma coisa a fazer. O seu paciente tornou-se humilde. Você já tentou chamar-lhe a atenção para o fato? Todas as virtudes são menos terríveis para nós se o homem estiver ciente delas. Mas isso é particularmente verdadeiro no caso da humildade. Tente pegá-lo naquele momento em que ele estiver bem pobre de espírito e sorrateiramente enfie na cabeça dele esta agradável reflexão: céus, estou sendo humilde. Você verá que quase imediatamente o orgulho pela própria humildade, aparecerá. Se ele perceber o perigo e tentar sufocar essa nova forma de orgulho, faça-o ficar orgulhoso de sua tentativa e assim por diante, em quantos níveis desejar. Mas não use esse método durante muito tempo, pois você poderá despertar seu senso de humor e de promoção, e nesse caso ele simplesmente rirá de você e irá para a cama dormir. Existem, porém, outros métodos eficazes para fixar a atenção dele sobre a virtude da humildade. Por meio dessa virtude, assim como por todas as outras, o nosso inimigo busca desviar a atenção do homem de si mesmo para ele e para seus semelhantes. Toda a humildade e repulsa por si próprio que um humano pode sentir existem, a longo prazo, apenas para este fim. A não ser que alcancem o seu objetivo, elas causam pouco dano e podem até mesmo ser de grande ajuda para nós, se mantiverem o homem preocupado consigo mesmo e, acima de tudo, se a repulsa por si próprio puder ser transformada no ponto inicial para sentir desprezo pelos outros, e a partir daí, para chegar à melancolia, ao sarcasmo e à crueldade. Você deve, portanto, esconder de seu paciente a verdadeira finalidade da humildade. Deixe-o pensar nela não como o ato de esquecer de si mesmo, e sim como um certo tipo de opinião, ou seja, uma opinião rasteira sobre seus próprios talentos e seu caráter. Suponho que ele tenha algum talento. Inculque em sua mente a ideia de que a humildade consiste em tentar acreditar que esses talentos são menos valiosos do que ele acredita que são. Sem dúvida, eles são, de fato, menos valiosos do que ele acredita, mas não é esse o ponto. A grande diferença é fazê-lo dar valor a uma opinião por alguma razão que não seja a verdade, introduzindo-o assim um elemento de desonestidade e faz de conta no âmago daquilo que, de outro modo, poderia tornar-se uma virtude. Com esse método, fomos capazes de fazer com que milhares de humanos pensassem que a humildade significa aquilo que sentem as mulheres bonitas, que tentam acreditar que são feias, ou os homens inteligentes, que tentam acreditar que são tolos. E já que aquilo em que tentam acreditar pode, em alguns casos, ser um absurdo completo, eles não conseguirão. E aí está a nossa oportunidade para fazer com que quebrem a cabeça para tentar alcançar o impossível. É preciso antes avaliar os objetivos do inimigo para prever sua estratégia. O inimigo quer deixar o homem num estado de espírito no qual ele poderia projetar a melhor catedral do mundo, ter consciência de que é a melhor, alegrar-se com o fato e ainda assim não ficar nem um pouco mais ou menos contente por tê-la feito do que ficaria se a catedral tivesse sido projetada por outra pessoa. O inimigo quer que ele, no fim das contas, livre-se de toda predisposição em proveito próprio,
para que possa alegrar-se com o próprio talento, com a mesma gratidão e sinceridade que sentiria ao testemunhar o talento do seu semelhante, ou ao ver um pôr do sol, um elefante, uma cachoeira. Ele quer que cada homem seja a longo prazo capaz de reconhecer todas as criaturas, mesmo ele próprio, como coisas maravilhosas e extraordinárias. Ele quer matar o amor próprio animal que existe neles o mais depressa possível. Mas é sua política de longo prazo, receio eu, restituir-lhes um novo tipo de amor próprio, uma caridade e gratidão por todos os seres, incluindo eles próprios, quando finalmente aprenderem a amar o próximo como a si mesmos. Terão permissão para amar a si mesmos como a seus próximos. Pois jamais devemos nos esquecer da mais repugnante e inexplicável característica do nosso inimigo. Ele realmente ama esses bípedes implumes que criou e sempre devolve a eles, com a mão direita, aquilo que tomou deles com a esquerda. O seu objetivo, portanto, é fazer com que o homem pare completamente de se concentrar no seu próprio valor. O inimigo preferiria que um homem considerasse a si próprio um grande arquiteto ou um grande poeta e depois esquecesse completamente do assunto a que gastasse seu tempo e sua energia tentando acreditar que é um arquiteto ruim ou um poeta medíocre. Assim, sempre que você tentar instilar no seu paciente a altivez e a falsa modéstia, ele será defendido pelo inimigo, que o fará lembrar-se de que, em geral, um homem não deve sentir-se tentado a ter nenhuma opinião sobre as próprias qualidades, já que ele pode muito bem continuar a melhorá-las o máximo que puder, e não se preocupar em decidir qual exatamente seria o seu lugar no templo da fama. Custe o que custar, você deverá tentar eliminar essa advertência da consciência do seu paciente. O inimigo também tentará fixar na mente dele uma doutrina que todos eles professam, mas acham difícil de adaptar a seus sentimentos. A doutrina de que eles não criaram a si mesmos, que receberam seus dons como dádivas e que poderiam muito bem, se não fosse assim, ter orgulho da cor de seus próprios cabelos. Mas o objetivo do inimigo, independente do método, sempre será fazer o seu paciente deixar de se preocupar com essas questões, e o seu papel é fazê-lo pensar nelas. O inimigo nem sequer deseja que um homem pense demais nos próprios pecados. Uma vez arrependido, quanto mais depressa ele deixa de prestar atenção em si mesmo, mais satisfeito fica o inimigo. Afetuosamente seu tio, Screwtape.